Obrigado, Laércio. Boa noite a todos. Meu nome completo é Gabriel Przybielski. Realmente fica difícil arriscar, só tem uma vogalzinha no final. Então, mas pronunciar é mais fácil do que escrever, Przybielski. Então, a ideia aqui é apresentar um pouco da nossa atuação como ADS Tigre, nossas soluções para drenagem, e espero que seja de bom proveito a todos. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco da empresa. Muitas vezes há uma confusão a respeito da ADS Tigre e com a Tigre. Então, a Tigre é a nossa gigante nacional, muito conhecida, e a ADS ela é líder mundial na fabricação de tubos de polietileno corrugado. Então, eles queriam vir para o Brasil, fizeram essa parceria com a Tigre e surgiu a ADS Tigre. Nós, da ADS Tigre, trabalhamos com o portfólio da ADS. Então, a estrutura é um pouco separada da Tigre, né, apesar dela ser sócia do negócio. Então, o produto aqui que eu gostaria de apresentar para vocês é o tubo de PAD corrugado. A ADS Tigre ela tem produtos que vão trabalhar todo o ciclo de água da gota da chuva, então condução, tratamento, armazenamento e também esse armazenamento para fazer um amortecimento dessa água da chuva. Mas como aqui o foco é rodovias, que a gente vai abordar são os tubos de polietileno corrugado. Então essa tubulação, ela serve para drenagem, ela vai normalmente no local dos tubos de concreto, né? Que seria, digamos, a solução mais usual do mercado. Os nossos diâmetros disponíveis, eles são desde 100 milímetros de diâmetro até 1,5 metro de diâmetro. Né? Então, é um produto que é recomendado para utilização em condutos livres, onde essa água está sendo transportada por gravidade. O comprimento padrão dessa tubulação ela é de 6 metros. A união dela é ponta-bolsa com anel de vedação. Então, um simples encaixe da tubulação, a gente garante a estanqueidade de 12 metros de rede. E ela tem as mais diversas aplicações, né? E aqui tem as normas de referência, com destaque aqui para a norma do DENIT 094 de 2014, que trata desse tipo de produto. Nós também temos vários diâmetros intermediários, né? Como vocês podem notar. Então, é muito comum nas redes de concreto a gente, por exemplo, passar do tubo de 400 milímetros para o de 600 milímetros. Então, aqui, como a gente tem vários diâmetros intermediários, 400, 450, 500, é possível fazer uma otimização dessa vazão, né, e dos diâmetros adotados em projeto. Então, aqui, uma das vantagens que eu gostaria de trazer, né, pela utilização do PAD no lugar do concreto, seria com relação ao peso. Ele vai ter cerca de 5% do peso da tubulação de concreto. Então, o transporte em obra ele acaba ficando muito mais fácil, dispensando hora máquina, hora homem, e também trazendo muito mais segurança. Né? Então, imagine essa tubulação aqui de algumas toneladas sendo içada aqui sobre o pessoal ali dentro da vala instalando. Então, tem esse fator de segurança envolvido também. Só adicionar algumas informações também, né? Esse fator leveza, ele faz com que a nossa obra seja executada em menos da metade do tempo. Né? Então, tudo isso gera uma questão financeira. Muitas vezes eu posso estar dando uma manutenção em uma rodovia, em uma estrada movimentada. Então, o tempo que eu estou parando esse trânsito para fazer a manutenção, ele acaba sendo muito significativo, além do custo financeiro dessa rápida instalação. Com relação à durabilidade, muitas vezes a gente é questionado. Um tubo de PAD, ele consegue resistir às mesmas cargas que o tubo de concreto? E a resposta é sim, porque o comportamento dele é diferente do tubo rígido. Então, um tubo rígido, quando submetido a cargas, tende a absorver essas cargas. Se passar do limite de ruptura dele, ele vai quebrar como está descrito aqui. Já um tubo corrugado, ele tende a passar essas cargas para o solo, né? Então, ele tende a defletir ali, quando submetido a cargas 0,5%, 2%, muitas vezes não é nenhuma deflexão notável a olho nu, mas ao fazer isso ele dissipa as cargas no solo e reduz ali, né, a carga sobre a própria tubulação. A questão de facilidade no transporte e leveza na obra, né, que a gente consegue ver
como que está sendo a instalação do tubo de PAD, o transporte sendo feito manualmente, e no tubo de concreto, né? Então, sendo necessário um maquinário pesado para fazer essa mesma instalação que o PAD a gente faz manualmente. Que é com relação às juntas da tubulação, o PAD ele vem em barra de 6 metros, né? Tubulação de concreto usualmente é 1 metro, 1,5 metros. Então, cada junta dessa aqui é um ponto onde a gente pode acabar tendo uma perca de estanqueidade, é um ponto onde a eficiência hidráulica do sistema vai diminuir, se houver uma manutenção futura aqui nessa rua, né? Então, a tubulação de concreto ela não vai conseguir trabalhar com o recalque que vai acontecer ali, porque ele vai acontecer, né, se for mexido nesse trecho. Então, o PAD, por ele ser ainda um tubo flexível, ele consegue trabalhar junto com os recalques diferenciais que tem no solo para manter a seção e a estabilidade dele. Aqui a gente tem um exemplo claro disso, né? Então, ele dispensa completamente o uso do berço armado. Então, imagina o custo disso numa obra. Quanto de economia a gente não vai ter por trabalhar com o tubo direto sobre o solo, ao invés de trabalhar do tubo sobre o berço armado. Aqui com relação aos recobrimentos, né? Então, 30 centímetros de recobrimento, como eu comentei, a gente já pode estar passando com cargas sobre a tubulação. E aqui é aquela obra, dá para ter uma noção, né? 28 metros de recobrimento de pura carga em cima da tubulação e ela sofrendo uma deflexão quase nula. Aqui com relação ao coeficiente de Manning, então no concreto usualmente a gente está falando de 0,13 a 0,18, então em torno de 40 a 50% a menos de eficiência hidráulica, né, indo direto aqui na fórmula do cálculo de vazão. Então isso faz com que muitas vezes a gente consiga fazer redução de diâmetros e inclinações, né. Outro ponto importante, né, velocidade máxima, 7 metros por segundo. Então o pé dele é muito utilizado em situações onde eu não consigo ter ganho de declividade, pela eficiência hidráulica dele, e também em situações onde eu tenho declividades muito mais elevadas, porque ele vai resistir a velocidades de água maior passando sobre a tubulação. Com relação à vida útil. A vida útil do tubo de PAD é de 75 a 100 anos, então cerca de 4 a 5 vezes superior à tubulação da tubulação de concreto, a vida útil da tubulação de concreto. E ele é um dos materiais mais inertes quimicamente que a gente tem. Então, a gente pode trabalhar com pH de 1,5 a 14. Né? Esse é um dos motivos que nunca foi conseguido desenvolver uma cola que funcionasse no PAD. As conexões dele são todas por pressão ponta-bolsa. Então, isso é o lado negativo, né? Não ter uma cola, mas o lado positivo é que se eu tiver um lençol freático mais agressivo, uma ligação clandestina de esgoto, algum produto químico que entre na tubulação, ela não vai reagir. Né? Por abrasão também, ele tem uma resistência bem superior à tubulação de concreto. Com relação a recebimento e armazenagem em obra também, eu vou ocupar um espaço muito menor do canteiro, deixar um canteiro mais organizado, posso manter, conforme o recebimento, uma tubulação dentro da outra. Então, consigo ter uma gestão de estoque melhor. E aqui um resumo das vantagens. Né? Então, a gente tem uma segurança no produto, na instalação. A gente tem uma maior vida útil, portanto, uma menor manutenção. A instalação, a gente está falando de menos da metade do tempo. É um produto que é alinhado com sustentabilidade, menos geração de pegada de carbono. Né? Então, a gente tem todos esses fatores envolvidos. Redução de reaterro, mão de obra e uso de máquinas, então hora máquina, hora homem, mais velocidade de instalação e um dos pontos mais importantes disso tudo, o menor custo na instalação. E aqui já entrando na parte mais técnica, né, das importâncias da instalação. Então a tubulação aqui, ou a resistência dela, como eu comentei, depende da interação tubo-solo. Então é importante que esse solo do material seja um solo de qualidade, né, então não pode ser um solo com matéria orgânica, por exemplo, e esteja bem compactado. Então normalmente é aberta a vala cerca de 30 centímetros para cada lado da tubulação, 15 abaixo e 15 acima. Eu vou passar um vídeo rápido sobre a importância da compactação. Então, comparando uma instalação onde a tubulação foi compactada e uma onde a tubulação não foi compactada adequadamente. Olá pessoal, sou Eduardo Reis, gerente de produto e aplicação da Tigra DS,
E hoje conosco também Gabriel Neto, gerente regional de vendas, e hoje iremos comprovar a importância da compactação em tubos flexíveis. E esclarecimentos técnicos a respeito da performance da tubulação flexível quando submetidas a cargas. Para este ensaio, selecionamos essa tubulação flexível e separamos essa caixa para simular uma vala de instalação. E utilizaremos um material bastante comum em todas as regiões do Brasil como material de reaterro da tubulação flexível. Nessa primeira etapa, iremos simular uma instalação inadequada. Então, como todos podem ver, o fundo não foi regularizado. Iremos colocar a instalação e instalar algumas camadas sem a devida compactação. Então o material está simplesmente jogado. Parece que está sendo realizada uma boa instalação, com material de boa qualidade. Então o tubo está instalado, parece bom, parece que está tudo ok, o que é muito comum, somente a última camada está sendo compactada, o que é muito comum em algumas instalações, mas as camadas próximas à tubulação não foram compactadas. Então parece que está ok, parece bom, mas quando adiciona um pouco mais de carga, Então nós podemos observar que a tubulação ela ficou totalmente ovalizada com o esforço da carga. E isso é muito comum em clientes e instalações que negligenciam a compactação, querendo ter um ganho maior de velocidade. Por isso se deve levar em consideração todas as recomendações do fabricante para evitar custos e retrabalhos adicionais. reutilizaremos o mesmo material para realizar a instalação da maneira correta. Então, como pode ser observado anteriormente, a instalação inadequada rompeu a tubulação foi danificada e agora faremos a compactação da maneira correta, utilizando uma tubulação flexível idêntica à que foi utilizada na primeira instalação inadequada. Então nessa primeira etapa iremos compactar a base. Então agora iremos instalar a tubulação, porém com camadas de compactação. Sempre importante compactar em camadas de 20 a 30 centímetros e garantir uma compactação de no mínimo 90 de prócto normal. Então fizemos a instalação com camadas compactadas e vamos testar agora a resistência da tubulação. Então o mesmo tipo de solo, o mesmo tubo, porém a resistência do sistema tubo-solo é muito maior. Colocando mais pressão sobre o sistema, mas mesmo assim o tubo está intacto. Então, como vocês podem ver, a tubulação está intacta. Já a tubulação com a instalação inadequada, ela foi rompida. Agradecemos sua atenção e gostaria de lembrar que a Tigre ADS possui uma equipe técnica em todo o território nacional que pode auxiliá-lo em eventuais dúvidas ou acompanhá-lo na sua instalação. Didático, né, pessoal? Muitas vezes, por a tubulação estar enterrada, a gente não tem a noção da importância que a compactação faz. E essa mesma recomendação de qualidade na envoltória serve tanto para tubos flexíveis quanto para tubos rígidos, né? Qual que é a diferença? O flexível ele tem a vantagem de que se a tubulação estiver instalada de uma forma inadequada, no primeiro momento que tiver a carga de solo, eu já consigo avaliar que ela está defletindo demais e refazer a instalação. A tubulação rígida muitas vezes vai aguentar ali alguns meses e depois romper, né? Então vou ter que refazer o asfalto, refazer o trecho. Então essa é
uma ilustração, né, dessa importância. E aqui algumas fotos do processo de instalação. Então, a escavação da vala, assentamento do tubo. Aqui, a união deles nos diâmetros menores, né, até 500 milímetros de diâmetro, a gente consegue fazer essa instalação de forma manual. E nos tubos maiores, normalmente é com o apoio da máquina aqui para puxar um tubo no outro. A compactação é possível utilizar diversos materiais de envoltória, então pode ser um solo mais argiloso, com uma compactação manual, um solo com uma areia mais grossa, com uma compactação hidráulica, ou até mesmo em situações especiais, a brita vai garantir uma maior resistência de envoltória e velocidade na instalação. Com relação à união com os PVs de forma análoga ao tubo de concreto, eu posso fazer um PV em blocos, moldado em loco, pré-moldado, a argamassa vai aderir bem ali nas corrugações da tubulação e vai garantir ali uma rede funcional. Então, é possível, por exemplo, eu estar chegando com uma rede de concreto e para o trecho que eu vou fazer manutenção continuar com o PAD. Não tem nenhuma restrição nesse sentido. Os cortes, né, extremamente simples de fazer, sempre na parte mais baixa da corrugação. E aqui alguns serviços adicionais que a gente tem. Então, a nossa planta de fabricação fica em Rio Claro, né, próximo a Campinas. As portas são sempre abertas para quem quiser conhecer, quem quiser visitar os nossos laboratórios. A gente tem um controle de qualidade, né, rigoroso, então todo lote de produto que é fabricado, ele é testado e passa por diversos critérios, né? Então, é uma garantia de que sempre a tubulação que vocês vão estar comprando vai estar atendendo os requisitos de resistência e normativos. A gente também oferece serviço de acompanhamento e treinamento em obras. Então, a gente elabora relatórios, capacita o cliente, treina a equipe e também pode até acompanhar o start dessa obra, caso o cliente tenha esse interesse. E a gente tem toda a nossa plataforma, né, com os modelos BIM, na plataforma BIM Object. E aqui alguns cases de obra no Brasil, né? Então, aqui a BR-101, Alagoinhas, Bahia. A ferrovia transnordestina, então tubulação passando imediatamente aqui embaixo da ferrovia, cargas aí superiores a cargas rodoviárias normalmente. Outra travessia urbana no Ceará, passando por uma estrada também. Aqui uma canalização de córrego, então diversos tubos aqui de 1,5 m de diâmetro sendo instalados paralelamente. Outra obra aqui de ferrovias, essa aqui em Ventania, no Paraná. Então, com aquelas grandes chuvas ali que a gente teve em 2023, vários trechos lá das ferrovias da Rumo, eles acabaram sendo arrastados, a estabilização de talude, né, foi perdida, e eles utilizaram os tubos de PAD para fazer essa recomposição, né, garantindo uma eficiência hidráulica ali, né, evitando problemas futuros, e também uma rapidez nessa instalação para o fluxo dos trens ali voltar de uma forma mais rápida. Gostaria de pedir para vocês escanearem esse QR Code. Ele vai direto para a nossa página, né, onde vocês conseguem solicitar aí até o certificado de participação nessa apresentação. E tem todos os nossos contatos nos demais canais também. E também a gente está presente nas redes sociais, né, então bastante cases novos, bastante novidade que a gente está trazendo. Com relação à drenagem, qualidade de água, armazenamento. Então, quem quiser seguir, tiver esse interesse, com certeza vai ter muito conteúdo ali bem interessante. E agora só uma aplicação da tubulação que resume basicamente tudo que a gente conversou aqui durante a apresentação.
Só é isso, obrigado.